E aí, pessoal, beleza? Gente, na aula de hoje a gente vai trabalhar alguns algoritmos na prática, tá? Como vocês estão vendo aí, o algoritmo de calcular as raízes de uma equação de segundo grau é o primeiro. E veja só, antes de iniciar a mostrar a solução desse algoritmo, eu quero deixar claro para vocês mais uma vez. É preciso que vocês tentem, é preciso que vocês exercitem a programação, né? Não adianta só assistir aula e não praticar. Você não vai aprender dessa forma. Você tem que programar. Não se aprende a programar sem ter que praticar e programar. Depois, se você tiver uma boa experiência com programação, aí você pode assistir umas aulas de uma linguagem de programação, de outra, e aí aprender a programar naquela linguagem, ou ter uma noção da programação naquela linguagem, replicando alguns códigos da linguagem, enfim. Mas aí você já sabe o que é programação. Tranquilo? Então vamos lá. Quando eu vou falar aqui para vocês de uma equação de segundo grau, eu considero que você já sabe o que é uma equação de segundo grau, tá? Então o correto é o quê? É que você esboce o problema, você vai buscar conhecer o problema. O que é uma equação de segundo grau? O que é que eu busco? O objetivo é encontrar x1 e x2. Quem são x1 e x2? São as raízes de equação. Então, mas como é que eu faço isso? Eu preciso de A, B e C. Então, se eu preciso de A, B e C, qual é a fórmula que eu utilizo? Quais são as regras que eu tenho que seguir? Então, beleza. Então, a primeira coisa que eu vou pedir ao usuário é me dê A, B e C. Né? Uma vez que eu tenho A, B e C, eu vou verificar o quê? Quando eu tenho a equação de segundo grau, eu verifico logo se A é igual a zero. Porque se A for igual a zero, eu não tenho uma equação de segundo grau. Né? E aí eu exibo essa mensagem para o usuário. Posso concluir o programa ali, terminar o programa ali, o algoritmo, ou continuar. E aí pedir novamente essas variáveis. Né? No caso aqui eu estou considerando que o programa vai terminar, mas você pode implementar de forma diferente, fica a seu critério. Uma vez que eu tenho os valores de A, B e C, eu sei que quando eu tenho a equação de segundo grau, eu preciso calcular o valor de delta, né? A variável delta. E aí a variável delta eu calculo multiplicando B vezes B, né? Ou seja, B elevado ao quadrado, e aí eu representei dessa forma, chamando o quadrado de B, tá? SQR aí pode ser considerado como um outro algoritmo que vai calcular o quadrado de B. A gente vai trabalhar isso aí lá mais na frente, vai falar de procedimentos e funções. Mas aí eu coloquei de propósito para que você entenda que SQR, abre parênteses, B, fecha parênteses, na verdade é B ao quadrado, né? O quadrado de B. E aí eu subtraio desse valor o valor de 4 vezes A vezes C. Né? E aí eu vou ter um valor de delta. Mas aí quando eu tenho um valor de delta, eu preciso saber outra coisa, se esse delta deu negativo. Porque se delta deu negativo, eu vou ter que enviar mensagem dizendo que as raízes não são reais e o meu algoritmo não calcula as raízes que não são reais aqui no caso. Tá? Se não, aí eu considero que se delta é zero ou que se delta é positivo, aí sim existe raízes reais. E aí entre colchetes aí está um comentário, né? Eu vou calcular as raízes reais e aí eu vou dizer que R1 é exatamente menos B, né? O valor que ele falou de B, eu boto menos B mais SQRT, não é SQR, é SQRT. Aí a raiz quadrada de delta, da mesma maneira como eu botei SQR lá em cima, de propósito coloquei SQRT, para dizer que esse comando aí vai calcular a raiz quadrada de delta. Tá? Mas aí observe que para chegar aí, delta com certeza é um número maior ou igual a zero, beleza? E A não é igual a zero. Dividido por 2 vezes A. Até porque se A fosse igual a zero, o que é que ia acontecer? Né? 2 vezes zero, zero. O denominador lá com zero não é possível. Então, continuamos. E o R2 vai ser exatamente menos B, menos o segundo valor, né? Menos, agora não mais, mas não mais, o mais, né? O mais, a soma e agora a subtração da raiz quadrada de delta sobre 2A. Feito isso, eu exibo o valor de R1 e de R2, tem o fim do último si, desse si onde delta é menor do que zero, observe que está na mesma linha, né? É dentado. Depois o fim do outro si, que é o si onde A é igual a zero, você tem que fechar esses blocos, tá? Isso é comum na programação. E o fim do algoritmo. Beleza? E aí, agora apresentando um fluxograma para o problema das raízes, como é que a gente resolveria esse mesmo problema se fosse em formato de fluxograma? Início do programa, entrada de variáveis A, B e C, basicamente isso aí. Vou verificar se A é igual a zero, né? Se isso for falso, eu venho para o lado de cá
lado esquerda, se for verdadeiro, para a direita. Considerando que A igual a zero, eu já vou dizer o quê? Não é a equação de segundo grau. Né? Se for diferente de zero, eu vou calcular o delta, né? Observa que o delta aí eu chamei de D, né? E aí eu verifico se D é menor do que zero. Você pode até estar estranhando, já aproveitando para dizer. Tiago, por que tu botou D minúsculo, D maiúsculo? Não foi de propósito, mas se isso acontecer, não há problema nesse tipo de representação que a gente está utilizando, que não considera a diferença entre as variáveis, tá? Essa variável D, se é minúsculo ou maiúsculo, tá? Algumas linguagens de programação, as mais profissionais, consideram que é diferente. São as chamadas sensitivo. Mas, no caso, tanto do Visual Algo, da ferramenta que a gente vai utilizar, quanto nesse início da programação, a gente não considera isso aí, tá? Então, se D for menor do que zero, considera-se que não existem raízes reais, né? Se isso aqui for verdadeiro, não existe raízes reais. Porém, se for falso, aí sim eu vou calcular o valor de R1 e de R2, com aquela mesma fórmula, né, de Bhaskara. E aí vou emitir, observe que esse símbolo emite o valor de R1 e de R2, certo? E termino no mesmo ponto, que seria o fim do algoritmo. Tranquilo? Beleza? Agora o problema das temperaturas. Né? Eu quero exibir a média de N temperaturas fornecidas pelo usuário. Né? O número de temperaturas é variável e determinado e indeterminado, né? Representado simbolicamente pela variável N. Então, algumas coisas aqui eu vou apresentar para vocês, né? Algumas condições dessas temperaturas. Para realizar a média de N temperaturas, é necessário, primeiramente, que esse N valores sejam fornecidos pelo usuário. Então, você vai precisar, esse N é indeterminado, não tem um valor certo. Como é que a gente resolve isso? E ele vai informando temperaturas e temperaturas ali, valores de temperatura de forma indeterminada, até um certo ponto de parada. Então não é possível resolver esse problema se N for menor do que zero. Primeira coisa, eu não posso saber quantas temperaturas se eu não tenho o valor, se N é menor do que zero. Se eu digito lá o valor de N menor do que zero, né? Então eu tenho que tratar isso aí. Com esses valores agora é possível calcular a média. Basta somar todos os N valores e depois dividir pelo resultado de N. Ou seja, eu vou perguntar N vezes ao usuário quais são as temperaturas que ele tem ali. Digamos que ele está calculando a temperatura média do dia. E aí ele vai me informar 24 temperaturas, né? A cada hora a temperatura ambiente de um certo local. Então, N seria igual a 24. E aí eu vou ter que fazer essa pergunta 24 vezes. Como é que eu faria isso? Tá? Aí eu poderia fazer 24 leia, né? Leia, aquele comando leia para pedir o valor de uma temperatura. Mas observa que é indeterminado o valor de N. Foi dito na descrição do problema. Tem que se obedecer às regras do problema. Então, se N é indeterminado, eu tenho que garantir que essa quantidade de leias aí, né, seja de acordo com o valor de N. Então, gente, entrando para o fluxograma para o algoritmo das N temperaturas, como é que eu resolveria isso utilizando o fluxograma? Lembre, eu preciso de um valor de N, né? N temperaturas. Esse N é indeterminado, beleza? É um valor indeterminado. Então eu preciso pedir esse valor ao usuário. O usuário vai me informar um valor. Digamos que o usuário informasse um valor de N temperaturas medidas durante o dia, de hora em hora. Considerando hora em hora, a gente vai ter 24 temperaturas, né? Então ele informaria aí N igual a 24, beleza? E aí eu iria perguntar, né? Peraí, primeiro eu tenho que saber se esse N, ele informou 24, mas se o usuário informasse menos 1, né? Ou zero temperatura, não tem sentido. Então eu preciso verificar se é maior do que zero. Se for maior do que zero, aí sim, N deve ser maior do que zero. Eu vou emitir uma mensagem para o usuário, tá? Desculpa, se for menor do que zero, né? Porque se for maior do que zero, eu continuo. Se for menor do que zero, é porque o resultado dessa condição lógica aí é falso e aí eu vou apresentar essa mensagem. E aí, como é que eu calculo uma média, galera? Veja só, calcula a média. Média, o que é média? É somar tudo e dividir pela quantidade
desses estudos, né? Digamos assim, se eu tenho N temperaturas informadas, a média dessas N temperaturas é somar todas as temperaturas e dividir pela quantidade de temperaturas que eu informei, que no caso é 24, né? Mas então eu já tenho o N, né? A média, no caso, é alguma coisa, é a soma de tudo dividido pela quantidade de vezes que eu informei. Então, a temperatura, nesse caso aqui. Então, essa quantidade é N, eu já tenho, já guardei essa variável, beleza? O que eu preciso agora é a soma. Então, como é que eu somo? Como é que eu acumulo valores em uma variável? Muito simples. Eu crio uma variável chamada soma, em que essa variável, antes de mostrar a solução, eu estou mostrando um raciocínio, em que essa variável vai receber o valor da primeira temperatura, depois vai receber o valor que ela tinha anteriormente, mais o valor da segunda temperatura, depois vai receber o valor exatamente acumulado já da primeira com a segunda, mais o da terceira, e assim vai. Isso lembra o que a vocês? Isso lembra uma iteração. Como eu já mostrei a vocês alguns exemplos com interação e que a gente vai estudar mais à frente, mas nesses exemplos aqui, nessas soluções usando fluxogramas, eu já apresento soluções de algoritmo de lógica usando essa lógica de iteração, né? essa repetição. Então, observe que a gente vai precisar de uma interação aí. Tá? Então, soma eu já sei como eu vou fazer. Agora, como é que eu vou controlar esse valor de n? Né? Eu disse que n é igual a 24. Mas como é que eu vou controlar 24 vezes essas temperaturas para ir somando? Bem, tudo que você precisar contar, você vai ter que criar uma variável para contar, um C, uma chamada contador, como você quiser. E aí eu inicio ela com 1, para contar até, né, ou enquanto aquela variável ali não é o número limite, que no caso 24. Então se eu quero contar 24 vezes, por que eu quero contar 24 vezes? Porque a cada iteração eu provavelmente vou pegar o valor da soma e somar com a soma acumulada, até ter a soma total de todas as temperaturas. Então o que é que eu faço? C, que é 1, é menor ou igual a N. Se C for menor ou igual a N, faça alguma coisa. Se não, digamos, se for falso, né, pro lado de cá, eu já calculo a média. Digamos que C fosse maior, porque se ela não é menor ou igual é porque ela é maior, né? Então digamos que C fosse maior do que N, né? Ele já iria calcular a média, que não é o caso aqui. A gente está considerando C igual a 1 e N foi 24. Então, a gente vai vir para cá. Verdadeiro, né? C é menor ou igual a N? Sim. C é 1, N é 24. Então, eu vou pedir o valor da primeira temperatura. Tendo o valor da primeira temperatura, eu vou falar o que eu falei para vocês agora. Eu vou somar esses valores. Então, soma, que era 0, vai receber soma, que é 0, mais 1. Mais 1 não, desculpa, mais T. Tá? Isso aí é o T. Então, T é o valor que eu informei da primeira temperatura. Então, soma agora é o valor da primeira temperatura. E aí, o contador eu vou incrementar. Esse variável C eu vou incrementar e ele vai passar a ser 2. Observa que quando eu subir novamente, eu vou perguntar. Observa que existe um laço de repetição aí, né? Como eu disse, era preciso. Sempre que eu vou fazer uma soma de acumulada, eu vou precisar de um laço para cada iteração da soma, da cada interação do laço, eu ir somando os valores do que eu estou pretendendo. No caso, são as variáveis, né? As variáveis de temperatura. Então, vou somar e vai perguntar novamente. Agora não mais 1, 2. 2 é menor ou igual a N? É ainda. Então, eu continuo aquilo ali. Peço a segunda temperatura ao usuário. Observa que esse símbolo do T de temperatura é a entrada de dados. E continuo. E soma, recebe soma mais 1, mais T, né, e vai acumulando o valor de soma. Uma hora, C vai ser igual a 24. Quando C for igual a 20, vamos lá, C for igual a 23. Quando C for igual a 23, ele vai entrar, vai pegar a última temperatura, vai somar, vou ter a soma total, depois C vai ser 24 e vai subir. Aí 24 é menor ou igual a 24? Sim. Pronto, então ele não vai mais entrar aí. Observa que soma agora tem um acumulado de todas as temperaturas informadas. E N é a quantidade de temperaturas que foi informada. Então, quando eu sair, eu vou calcular a média, que nada mais é do que soma dividido por N. E vou emitir essa média para o usuário. Tá? Observa que aqui eu te mostro a solução. O importante é que nessa aula você compreenda o que está sendo feito aí. Não se preocupe, eu não conseguiria fazer isso sozinho. Calma.
Compreenda. Compreendeu? Compreendeu. Esconde esse material, lê o problema e tenta resolver. Sozinho. Beleza? É assim que se faz. Na próxima aula eu vou apresentar a vocês alguns outros algoritmos. Na próxima aula ainda vou apresentar alguns conteúdos, mas nas próximas aulas eu vou apresentar alguns algoritmos para vocês no Visual Alg, né? Já a implementação de alguns exercícios. Tranquilo? Então assim, tenta desenhar o problema, arquitetar o problema, entender o problema, vai programando e vai depois aos poucos aplicando na ferramenta, no Visual Alg, tá? Já vai começando também tentando passar isso aqui, essa ideia aqui para o Visual Alg, como é que eu leio esses parâmetros. Observe que isso aqui está abstrato, né? Quando eu vou para o código, já ficam algumas coisas um pouco diferentes, né? Como é que eu represento isso aqui no código? Tenta depois implementar também isso aqui no código. É assim que você aprende, tá? Você precisa botar a mão na massa para aprender a programar. Tranquilo? Então é isso aí, galera. Valeu. Forte abraço. Deus abençoe vocês. Fui, galera. Valeu.